De repente, o protagonista chamou sua atenção ao apontar que, então, a família o acusou de assassinato. E se o presidente o defendesse? Ele temia que sua reputação fosse prejudicada. Assim, também, o presidente queria falar. O que fazer sobre essa situação? De repente, a deusa da justiça sinalizou que as acusações não foram provadas. E também mencionou que foram feitas alterações legais. Um perdão integral foi concedido. E, portanto, não houve problemas. Agora, neste momento, no bar, Ana derrubou um copo, que quebrou ao cair no chão. Ela exclamou que era nojento. Lembrou que deveria ter ajudado o protagonista. Certo de que era impossível deixar este gênio militar levá-lo. Odetta disse que ela não deveria se culpar, porque, mesmo se tivessem ajudado Xinshan, ainda seria impossível salvar quem caiu nas mãos de um gênio militar. O rosto dele estava, portanto, cheio de emoção. E Ana, chorando, disse, desapontada: esses aristocratas não deixariam Xinshan ir. Agora, ele certamente morreria. Nesse momento, a TV da sala começou a funcionar. E o apresentador anunciou que, em 20 dias, em 300 anos, desde a fundação da federação, nesse dia, elas lamentariam todos os soldados que morreram em batalha. Ana pediu a Uda para desligar a TV, porque ela queria ficar em silêncio. Voltando-se para a TV, ele concordou com o pedido. De repente, ele percebeu que o presidente falou que esses guerreiros defenderam sua terra natal, à custa de suas vidas. E, além disso, devido às guerras no país, havia muitas crianças que ficaram sem seus pais. Ele disse isso para demonstrar respeito. Ele decidiu adotar uma dessas crianças. E, quando ele disse isso, Shan começou a se aproximar. E quando ele já estava ao lado dele, o presidente declarou que este era o filho que ele queria adotar. O protagonista ficou em silêncio. Ao lado dele, Yoda atraiu repentinamente a atenção de Ana, dizendo para ela olhar rápido o que estava na TV. Cobrindo os olhos, ela colocou uma mão no rosto e agitou a outra, pedindo para Rudan não fazer barulho. Desde que ela estava de luto por Genshan, o presidente anunciou o nome do protagonista. Neste momento, ao ouvir isso, Ana estremeceu em choque, virando-se. E que maldição! Ao perceber que Xingshan era suspeito de assassinato há meia hora e, agora, ele já estava recebendo o apoio do presidente da federação, fechando os olhos com desagrado. Ana cruzou os braços sobre o peito, certo de que o presidente já sabia sobre o verdadeiro valor de Xingshan. Essas medidas de segurança, pelo que ela pôde perceber, foram fornecidas pela deusa da justiça. E o que ela se perguntou, a deusa da justiça se importava tanto com o protagonista.
ele assumiu ser o filho dela. Imaginou King Shan chamando a deusa da justiça. Mãe, abraçando-a, mas ele foi abruptamente distraído de seus pensamentos. Ana, batendo palmas na mesa. Observou que ela foi a primeira a notar o protagonista. E perguntou por que o estavam tirando dela. Depois de ela decidiu trazer Qinshan de volta. Yoda a olhou com preocupação, pedindo que ela se acalmasse. Algum tempo depois, no necrotério, o chefe da família olhava para o neto, enquanto o funcionário do necrotério cobria o corpo com um pano de Yuen branco. O chefe da família perguntou: quem matou o neto? E ele era o mesmo homem que acabara de ser anunciado. Ele é o filho adotivo do próprio presidente. Na TV, o chefe da família franziu o senho e perguntou o que o presidente fez lá. Ele exclamou que não conseguiria acalmar sua raiva e ordenou ao homem que preparasse uma carona, enquanto se preparava para ir ao encontro do líder da família. O homem inclinou-se, concordando com a ordem. E o chefe, ele apertou a mão no encosto da cama, tão forte que sua palma começou a tremer. Com a mandíbula cerrada em raiva e o rosto furioso. Ele destacou que não poderia se chamar de homem se ele não vingasse contra o protagonista. Um pouco depois, Su Xin-chao olhou para os painéis flutuando no ar à sua frente, que representava King Shan. Alguém lhe disse isso da forma do poder espiritual do protagonista. Era semelhante ao sistema especial dos 5 elementos. Mas seu poder destrutivo era exatamente como o sistema dourado pensativo, segurando o queixo com a mão. O líder da família Sui indicou que a espada de Xishan apareceu como uma técnica de seleção celestial e ele sentiu que tudo era muito estranho. Uma coisa era certa, no entanto, porque o poder real do protagonista era verdadeiramente poderoso. De repente, ele se tornou mais sério e perguntou: de quem foi a ideia de se livrar de Tizam? Com a ajuda das famílias Nan. A senhora Sui fechou os olhos e abaixou a cabeça, dizendo que foi sua ideia, mas destacou que o protagonista tinha ofendido 2 famílias de qualquer forma. E mesmo que não fosse por ela, ninguém o deixaria ir tão facilmente. Ao olhar para ela, Xin-chao percebeu que a conhecia, dizendo que fez parte do seu departamento de pesquisa de armadura em Shone e perguntou sobre a pesquisa dele, porque a mulher estava tão nervosa, toda a face dela estava coberta de suor e com os olhos ampliados. Ela admitiu ter demitido Chen Shan. Franzindo de desagrado, Xing-chao perguntou por que a demitiu. Abaixando ainda mais a cabeça, ela respondeu que simplesmente não quis. Quem é o senhor ter qualquer relação com a empresa deles? E com um gesto de mão, Xing-chao ordenou que ela parasse.
ativando a conexão com o banco de dados. A silhueta de uma garota apareceu diante dele. Bem-vindo à base de dados federal. E Xin solicitou informações pessoais de um cidadão de Chongqing. A garota pediu desculpas, avisando-o que seus direitos eram insuficientes. E, por isso, ele não tinha como obter essa informação. A mulher gritou, perguntando como isso era possível. Ela se voltou para Xin Chao. Quem era o pai dela? Exclamou que era um erro, sem dúvida. Afinal, os únicos acima dele eram o presidente e o comandante das Forças Armadas. E ela tinha certeza de que não havia como. Xin não conseguiu acessar o arquivo pessoal do protagonista, a quem ela chamou de pobrezinho, abaixando a cabeça e pensativo, segurando o queixo com a mão. Xing Chao perguntou a si mesmo: essa informação era realmente ultra secreta? Ele suspeitou que pudesse ser algum tipo de pesquisa científica. Segredo de pesquisa. E pediu ao sistema para ligá-lo ao exército. Generais, União, o sistema começou a conectar. E quando o holograma de Ziniana apareceu diante de Xin Chao, ele perguntou o que estava acontecendo. Ele admitiu que queria perguntar sobre Xin Shan. E Zian, de repente, ficando mais nervoso, riu, cobrindo os olhos. Arranhou a cabeça com a mão e apontou que era apenas um menino errante. Então ele realmente não sabia de nada. Xin Chao o olhou sério e perguntou se ele tinha alguma consciência. Ele perguntou como ele ousou enganar um idoso. Zunian, franzindo, perguntou como ele poderia mentir para ele. Ele se perguntou, não sabia quem ele era, indicando com o dedo para frente. Ele admitiu estar um pouco ocupado. E despediu-se de Xin Chao. Cobrindo os olhos, tocou a testa com a palma da mão. Notando que Zunhan, que ele chamou de traiçoeiro. Sem dúvida, ele sabia algo. Ele pediu ao sistema para doar 1 bilhão de Xingshan, em nome da família Su, sob o pretexto de apoiar o fundo de pesquisa científica. No entanto, o sistema respondeu: as despesas de pesquisa científica do protagonista seria pago integralmente pela deusa da justiça. Então, ele não precisava de mais doações. A mulher ficou cada vez mais nervosa e apertou a mandíbula, perguntando por quê. Xin Chao sacudiu a cabeça de lado a lado. Ao se levantar, o sistema sumiu e ele disse que, na verdade, esta pessoa que conduzia um trabalho secreto de alto nível, a pesquisa de alto nível foi, na verdade, demitida pela família. Essa é a família Sui. A filha dele apontou que ela simplesmente não queria Qingshan tentando alcançar a família através de Shu. E ela perguntou animada, Xingshan. Imagine o que poderia ter acontecido com ela. Fechando os olhos, irritado. Xingshao acenou de repente com a mão, acertando a senhora Sui e chamando-a de nomes. A força do golpe a mandou voar para trás.
caindo, e Xin Chao disse: o presidente se antecipou para proteger o protagonista e a deusa da justiça. O patrocinou com dinheiro. Ele perguntou o que ela achava. Deve essa pessoa se apegar à família Su? Ele ordenou que ela acordasse de vez. Agora era a família Sui. Isso não poderia se apegar ao protagonista. Ele a desprezava, exclamando que Shui era muito mais inteligente do que ela. Enquanto passava, disse que a partir de agora ninguém tinha direito de interferir. Qual era a vida pessoal dele e quanto ao seu casamento com a família Bai, seria adiado indefinidamente. A mulher tremeu, colocando a palma da mão no local onde fora atingida. Mas não discutiu, apenas disse que obedeceria. Algum tempo depois, no local onde o incenso queimava, o chefe da família e Bai, o chefe, estavam sentados em lados opostos. Na mesma mesa, o chefe da família observou que Xinqian matou seu neto mais velho e esperava que seu interlocutor, sendo o chefe, poderia restaurar a justiça. O chefe da família Bi, levantando a xícara aos lábios, observou que o protagonista havia jogado, abandonou a água e prejudicou seriamente a reputação da família Bai. No entanto, agora Cheishan era apoiado pelo presidente. E então ele não pôde fazer nada para ajudar. O chefe da família franzia o senho. O homem perguntou se o interlocutor realmente quisesse que ele se acomodasse. Fechando os olhos, o chefe da família Bai respondeu que, pelo contrário, Shan era o único que deveria morrer. E devolvendo o copo ao lugar, ele disse que, até onde sabia, o protagonista conseguiram alcançar algo incrível, achievements científicos e técnicos. De acordo com a lei da federação, agora ele era o único dono dessas conquistas. O interlocutor ouviu-o atentamente. E ele, sorrindo, lembrou que se Chechan morresse de repente, então todos esses avanços científicos e técnicos, a propriedade já pertenceria a todos eles. O incenso continuou a perfumar. E o chefe da família perguntou. A outra pessoa estava dizendo que ele deveria matar o protagonista para obter informações sobre seus feitos. O chefe da família Bai esclareceu que fosse um acidente, como Chechan deveria morrer na batalha. Ele observou que o protagonista deve morrer às mãos de mercenários ou outra pessoa, e ele pediu ao homem que não se preocupasse. Mesmo que essa história viesse à tona, todas as famílias estariam do seu lado. E o presidente não discutiria com todos eles, apenas por causa de Chechan. O chefe da família aceitou. Ao se levantar, ele percebeu que haviam concordado. E o chefe da família Bai falou depois dele. Eles concordaram. Depois que o interlocutor saiu, o chefe da família Bi acenou com a mão, chamando um servo. Ele ordenou que organizassem vigilância na família.
independentemente de poderem lidar com a tarefa ou não, devem eliminá-los o mais rápido possível, incluindo os testemunhas. O servo respondeu imediatamente. E, algum tempo depois, em um local onde se via a silhueta de um homem, entre um grande número de mortos, apenas uma pessoa restou viva. Quem estava sendo pressionado ao chão pelo pescoço por um chacal assassino, um representante de uma equipe de primeira linha. Assassinos sanguinários. Ele sorriu de canto e, de repente, alguém perguntou se a tarefa estava concluída. Finalmente, apertando o pescoço do homem, causando sangue a jorrar de trás de sua boca. O jacaré respondeu que era mesmo assim. Ao se levantar, ele abriu a palma e apareceu um painel ao lado. E o interlocutor disse uma nova oferta de emprego. E o objetivo do Jaco era um assassinato secreto. E ele precisava concluir essa tarefa primeiro. Apesar da fila de candidatos, olhando para a imagem que apareceu no painel, o jacaré respondeu que entendeu tudo. E expressou a esperança de que os protagonistas dormiu bem hoje, porque amanhã ele já estaria morto. Depois disso, ele apertou a palma da mão. Removendo o painel, ele sorriu predatoriamente. Depois de um tempo, alguém perguntou que a outra pessoa estava falando sobre o Liberty Holiday Hotel. A pessoa disse entender tudo e, lembre-se, era a única herdeira direta da família Su. E, no futuro, ela herdaria o segredo deles. E foi por isso que ela não deveria entrar em contato com um garoto específico. Mais uma vez, continuando a conversa, a pessoa repetiu a pergunta do outro, indagando-o o que exatamente ele iria fazer. Ele encontraria um Semcobeca do clã e acidentalmente provocar uma briga, e quando essa pessoa se tornou totalmente impulsiva, ninguém mais conseguiria controlá-lo. E seria mais fácil para eles executar tudo isso. A federação pertencia a 9 famílias. E queria falar sobre o adotado, filho do presidente, mas antes de terminar, ele simplesmente riu. Logo no Liberty Hotel, em uma das salas de Chesham, parando no centro, ele olhou ao redor e disse que era a primeira vez. Ficando em um hotel tão luxuoso. Isso era muito incomum para ele, mas ele foi abruptamente distraído de seus pensamentos, enquanto a sombra dele ganhava vida novamente, transformando-se em uma silhueta. E o protagonista perguntou: será que é Ana? A criatura da sombra sacudiu seu apêndice estendido de lado a lado. Depois disso, criou-se uma escrita no ar. E, depois de ler, o protagonista imaginou, emocionado, uma notícia sobre o filho adotivo do presidente de Xinshan e a princesa do Império Sagrado de Oranga, tendo um encontro secreto em um hotel. Ele não queria que se espalhasse boatos sobre Ana. E mencionou, em voz alta, havia um salão de flecharia no hotel. Abaixo
anunciou que encontraria Ana lá. A criatura da sombra sorriu, mostrando um gesto que significava aceitou a informação, sentando-se confortavelmente no sofá. Shin-chan perguntou a si mesmo: por que Ana o procurava? Ele assumiu que ela ainda queria recrutá-lo. Ele parou de pensar subitamente, mas logo se afastou. Ao desviar o olhar, notou: a deusa da justiça apareceu perto, atraindo sua atenção. Ela sentiu que Ana estava se esforçando para recrutar o protagonista e com uma sobrancelha franzida. Ele perguntou se a deusa da justiça o observava. A deusa respondeu: ela simplesmente queria proteger Qin-shan pelo bem da liberdade da Federação. Ao ouvi-la, ele começou a trocar de roupa. E a deusa da justiça anunciou que queria confirmar se o protagonista aceitaria a princesa. Oferta de Ana, Jin-chan pediu que ela se acalmasse, declarando que não abandonaria a união. Entretanto, a Federação, ele acrescentou que ele e a princesa, Ana, e ele mantinham algum tipo de relacionamento, mas ele continuaria a se comunicar com ela. A deusa da justiça disse: isso era o direito de Qin-shan, e ela não poderia impedi-lo de fazer isso. Mas ela alertou que havia algo a ser levado a considerar e aconselhar o protagonista, considerar seus prospects de desenvolvimento. Além disso, ela disse que ela havia para sua admissão na Federação, Academia de Defesa Nacional. E ele perguntou novamente, lembrando que ele sempre quis ir a algumas instituições de ensino superior, para que ele pudesse descansar um pouco antes de morrer. Ele confiou a questão à deusa da justiça e então disse que precisava ir a algum lugar. E saiu da sala, batendo a porta. Deixada sozinha a deusa da justiça. Criou vários painéis à sua volta, observando que, de acordo com os direitos de Qin-shan e seu nível de pesquisa científica, de acordo com as regulamentações da Federação, treinamento pessoal, a colocação foi concluída com sucesso. O resultado da distribuição e o protagonista? Ele tornou-se professor de alto nível da Academia Federal de Defesa Nacional no campo de armaduras de combate e ele também tinha direito à Bolsa Federal. Alojamento honorário para continuar a pesquisa científica e técnica. Todos os fundos necessários para a pesquisa também foram transferidos para a conta pessoal de Qin-shan e, no momento, o saldo no cartão dele era uma grande quantia. Enquanto isso, os protagonistas desceram ao salão de tiro de baus. E quando ele se aproximou do balcão de recepção, ele cumprimentou as garotas que estavam atrás do balcão e disse que queria atirar. Uma das garotas disse que estava bom. E ela pediu para verificar suas informações pessoais. Ela tirou um aparelho, apontando-o para ele, e Chun-chan ficou em silêncio, aguardando a conclusão do cheque. De repente, alguém colocou a mão no ombro dele.
mandando-o se afastar e não se colocar no caminho de Weishao, caminhando até a outra garota. Shao deu um tapa em uma de suas palmas na mesa e ordenou que ela preenchesse o cheque. E, inclinando-se, a garota pediu que ele esperasse 1 minuto, prometendo que faria tudo. Zhao tocou o ombro do protagonista com a palma da mão. Pensou que ele estivesse aqui pela primeira vez. E sorriu com arrogância, anunciando que era uma saudação. Salão de tiro só para membros do sindicato. E ela, na opinião dele, ele não parecia ser esse tipo de pessoa. Finalmente, quando o cheque foi concluído, o dispositivo nas mãos da garota anunciou a pontuação do cartão de Zhao e o cumprimentou. Ao ouvir isso, ele perguntou se King Shan tinha ouvido. Ele disse que este lugar era só para ricos, observando que isso não era do nível do protagonista. Então, ele aconselhou-o a ir embora. No entanto, assim que terminou de falar, o cheque que a outra garota fazia para Xinshan terminou e o dispositivo falou com ele respeitosamente. Lançou o valor no cartão dele, declarando ser um cliente ventilada, altamente respeitada. E ele o saudou, exclamando: a visita dele foi uma grande honra para o clube. Zhao, ao ouvir isso, tremeu. Suando de emoção, ele repetiu a pergunta, trocando palavras. Fechando os olhos. O protagonista sorriu levemente no meio disso. Ele se perguntou: a deusa da justiça de fato, deu a ele? Lhe deu tanto dinheiro? Agora, ele não sabia o que gastar. E refletiu, depois olhou para Zhao. Ele, que as contas de cartão deles eram ligeiramente diferentes, notando também que os sistemas os cumprimentaram de maneira diferente. Zhao, ainda chocado, exclamou que isso não era certo. Que isso era algum tipo de erro. Cobrindo os olhos, Cheishan, atingindo o ponto de irritação. Decidiu aceitar e sacudiu a mão. Ele mandou que Zhao se afastasse, notando que precisava treinar. Observando o gesto, ela franziu o senho com desagrado. Tensando a mandíbula, irritado, perguntou mentalmente. O protagonista ousou desconsiderá-lo? Ele prometeu matá-lo. E Shen Shan caminhou para a área de tiro, onde já havia vários homens, em frente aos alvos ou descansando após o treino. Depois de avaliar o estado do equipamento, o protagonista admitiu a si mesmo. Ele temia que esses alvos não resistiriam à força de seus arcos e arremessar na noite chuvosa, e era melhor usar o arco e flechas mais comuns. Mas de repente, ele franziu a testa, sentindo algo, e percebeu que algo se aproximava com grande velocidade. No entanto, apesar da ameaça, ele permaneceu focado e sem piscar. Ele apenas ergueu a mão, interceptando a flecha direcionada à sua cabeça. Com um sorriso de canto de boca. Quem também entrou na sala de tiro pediu desculpas, dizendo que errou. E Xishan disse que não havia motivo para preocupação.
indagando quem nunca errou ao usar uma habilidade. Ele tirou o seu arco. Então, notou que a besta e a flecha eram de Shaul, prometendo devolvê-lo a ele. Tirando uma flecha também, ele inseriu na flecha, puxando a corda e apontando. Ele exclamou que Shaul deveria pegar isso. Enquanto King Shan apontava em frente a ele, com a cara séria, tremeu de medo e perguntou confuso o que ele iria fazer. Então, ele anunciou que ele era um membro júnior da família Huang. Depois disso, vamos aconselhar Halou a não fazer uma coisa tão estúpida. Chei Shan olhou fixamente à frente. E notou parecia que alguém já havia dito isso a ele antes. Mas agora, após dizer isso, King Shan relaxou os dedos, que segurava a corda do arco, e disparou a flecha, dizendo que este homem já estava morto. A flecha voou rapidamente, e que nós o faremos. Vamos recuar e torcer a perna, caindo ao chão. A flecha pousou alguns centímetros à frente dele. Nós olhamos para este alvo com horror. E logo, uma poça surgiu debaixo do corpo de Wei Shou. Aguardem em fúria, com olhos brilhantes. Voltou-se para Qin Shan e perguntou: como se atreve a mirar em Wei Shao? Então, o homem perguntou a Xishan: ele é suicida? Com uma expressão calma no rosto. Olhando adiante, Qin Shan continuou parado no mesmo lugar. O guarda começou a rir sem controle. Depois disso, ele perguntou ao protagonista se ele era um tolo, com um largo sorriso no rosto. O guardião gritou que não tinha mais flechas. De repente, o guarda começou a olhar adiante, não com um sorriso, mas com horror. Ele viu que atrás de Xichen havia uma enorme criatura demoníaca. O protagonista olhou adiante, agarrando o arco com a mão. Depois disso, ele disse que iria destruí-lo de qualquer maneira. Franzindo as sobrancelhas, atingiu com um olhar ameaçador a frente e disparou várias flechas de escuridão. Energia mágica à frente dele. Essas flechas começaram a atravessar o corpo do guarda e desmembrá-lo, com perplexidade, olhando para o corpo sangrando. O guarda perguntou o que era aquilo. Logo após, o confuso guarda começou a chorar. Ele caiu e ficou sem vida. O protagonista olhou calmamente adiante e disse que só queria atirar com calma. Depois disso, ele declarou que estava avisando pela primeira e última vez. Então ele ordenou que não o incomodassem mais. Depois dessas palavras, atingiu Shan, virou e caminhou. Olhou na direção oposta. Vamos olhar para sua espinha dorsal. Mentalmente chamou Qin Shan pelo nome. Ele prometeu que não sairia tão facilmente. Vamos olhar para trás dele com raiva, enquanto gotas de suor desciam pelo rosto dele. O protagonista se aproximou da praça de tiro.
e Se não disse usar que o poder do Espírito. Então, tudo ficará bem. De repente, 2 homens de uniforme se aproximaram de Xing Shan pelas costas. Um desses homens perguntou ao protagonista: